acima da quantidade. Nós sabemos que naquele dia terrível profetizado no Apocalipse, 2/3 da humanidade morrerão. E a terça parte final vai passar pelo fogo. Por isso o símbolo dos salvos indica apenas 144 mil numa população de bilhões, pelo Brasil. E agora, Jesus está voltando. E é por isso que levamos a todo o Brasil o livro das profecias finais, o último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse de Jesus, segundo São João. E uma grande cadeia na sua mão. E ele tomou o dragão, a serpente antiga, que é Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E o meteu no abismo e o fechou, e pôs selo sobre ele, para que não engane mais as criaturas, até que sejam cumpridos os 1000 anos. E depois disso, convém que Satanás seja desatado por um pouco de tempo. E vi cadeiras, e se sentaram sobre elas, e lhes foi dado o poder de julgar. E também vi as almas dos decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam seu sinal na sua testa, nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo de Deus durante 1000 anos. Os outros mortos não tornarão a vida até que os 1000 anos sejam cumpridos. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A segunda morte não terá poder sobre eles. Antes serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e com ele reinarão durante 1000 anos. E depois que os 1000 anos forem cumpridos, será desamarrado Satanás da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 ângulos da terra, Gog e Magog, e os congregará para dar batalha, como o número é a areia do mar. E subiram sobre o âmbito da terra e cercaram os arraiais dos santos e a cidade querida. Mas desceu do céu, por ordem de Deus, o fogo que os devorou. E Satanás, que os enganava, foi lançado
no tanque de fogo e de enxofre, onde também a besta e o falso profeta serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco e um que estava sentado nele, de cuja vista fugiu a terra e o céu, e não foi achado lugar deles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono, e os livros foram abertos. E foi aberto outro livro, que é o livro da vida, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas próprias obras. E o mar deu os mortos que estavam nele, e a morte e o inferno deram os mortos que estavam neles, e se fez julgamento de cada um deles segundo as suas obras. E o inferno e a morte foram lançados no tanque de fogo. E esta é a segunda morte. Todo aquele cujo nome não se achou inscrito no livro da vida foi lançado no tanque de fogo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. O abismo é a Geena, ou inferno, como vocês quiserem. Os santos anjos, como ministros da justiça de Deus, têm a chave do abismo para fechar ou soltar os espíritos maus, segundo as ordens que recebem lá de cima, é claro. Não há prisão aqui embaixo? Pois há também lá em cima. O que está embaixo é igual ao que está em cima. O que está no alto é igual ao que está embaixo. E quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Temos aqui Satanás marcado para a sua destruição final. O anjo de Deus meteu Satanás no abismo e o fechou, pôs selo sobre ele, para que não engane mais as criaturas, até que sejam cumpridos aqueles 1000 anos. Isto não significa que estejam totalmente acabadas as seduções, as trapalhadas, as tentações de Satanás. Mas é claro que tudo vai diminuir, porque o poder de Satanás vai sendo cada vez mais reduzido à impotência. Isso explica muito bem Santo Agostinho na sua obra De Civitate Dei,
Mas ainda vai dar muito trabalho. E agora, principalmente, porque Satanás está desesperado, sabendo que lhe resta pouco tempo. Já vai fazer muito estrago, vai. E vi cadeiras e se sentaram sobre elas. É claro que aqui só se fala de Bíblia na mão, mas a Bíblia sem bolor, sem fedor, a Bíblia à luz do novo mandamento, em espírito e verdade. O contexto faz ver que os sentados nesses tronos eram as almas dos mártires, as almas dos que tinham sido degolados, quer dizer, os mártires, em maior número, foram mesmo decapitados. São Paulo não morreu assim? Foi decapitado por ordem do débil mental Nero. Imagine, Jesus nasceu numa manjedoura, né? E foi ser carpinteiro. Nero era imperador. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Este é o primeiro reinado dos mártires, por todo o tempo que durar o reinado das suas almas bem-aventuradas. Não vale a pena a gente ser perseguido? Não vale a pena a gente aguentar firme aí? Claro que vale. E esta é a primeira ressurreição. Isto é, conforme a sentença do Evangelho, aquele que ouve as minhas palavras e as guarda já passou da morte para a vida. Quem é que disse isso? Quem guarda o meu mandamento, isso é, quem o vive, não morrerá mais. Já passou da morte para a vida. Morrerá na matéria, mas isso não é morrer. Pior é a morte espiritual, e é a segunda morte. E essa é do Apocalipse. Portanto, não há nada mais importante que o amor que Jesus condensou nesse versículo 34 do capítulo 13 do Evangelho segundo São João. E até São Paulo, que caiu do cavalo depois de perseguir Jesus, não é? Até o ex-Saulo de Tarso aconselhava: levanta-te, ó tu que dormes, e ressurge dentre os mortos, e Jesus Cristo te iluminará. Na carta aos Efésios, capítulo 5. Gog e Magog. Vocês sabem que isso aí, conforme já expliquei na mensagem à Mocidade Legionária, está no livro de Ezequiel. É o profeta Ezequiel no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Quer dizer, por esses nomes, Ezequiel, o profeta, designa as nações inimigas de Deus e vão cobrindo a terra. E todo aquele que não vive a lei de Deus é inimigo de Deus. Só os tapados não entendem isso. E cercaram os arraiais dos santos e a cidade querida. Este campo dos santos, esta cidade querida, claro, são os eleitos de Deus. Deus não tem favoritismo, Deus não tem pistolão para ninguém, não há privilegiado, ninguém tem privilégio. Os eleitos de Deus são aqueles que se fizeram eleitos pelo seu trabalho. Tanto que aqui diz o Apocalipse, grandes e pequenos, todos serão julgados, segundo as suas obras no mundo. Versículo 12 deste capítulo 20. E o próprio Jesus reforça através de João: e o mar deu os mortos que estavam nele. A morte e o inferno deram os mortos que estavam nele. E se fez juízo de cada um deles, segundo as suas obras. Acabou a lenda de que as obras nada valem. O que vale é a graça e a fé. Uma gracinha do rabino Saulo de Tarso. Deixou isso aí quando não acreditava na reencarnação. E até hoje, todos esses energúmenos repetem isso.
contra a verdade solar, com essa clareza meridiana do Apocalipse. Cada um vai ser julgado pelas suas obras, nada de graça e nada de fé. Já passou a graça, já passou a fé. Agora é cada um segundo aquilo que fez no mundo. Toma lá, dá cá, isto é teu. Se você semeou, agora trate de plantar. É a lei de Deus. O inferno e a morte foram lançados no tanque de fogo. Claro, dizia São Paulo que a morte seria o último inimigo que Jesus destruiria. Ele escreveu isso na primeira epístola aos Coríntios. Não tem nada a ver com um time de futebol aí. Naturalmente o inferno aqui está simbolizado na sepultura. O inferno e a morte deram os mortos que estavam neles. O sujeito, pelo fato de morrer, não fica santo, não. Cada um, depois de morrer, continua exatamente o que é. Porque geralmente o brasileiro é assim: quando alguém morre depois de ter feito o diabo, o pessoal diz: coitado, afinal de contas era um bom sujeito, né? Matou 5, assaltou 37, teve 85 famílias, mas é um bom sujeito, né? Você vê, tá aí caladinho aí, coitadinho dele, olha aí que belezinha, não dá um pio, a mosca na cara dele, ele não se mexe, não tira a mosca, olha a mosca agora no nariz, olha lá, no nariz, no queixo, coitado, não é? Pelo julgamento dessa gente, iria para o céu, mas não vai não. Não vai não, vai pagar todas as misérias que fez. Voltaremos amanhã com mais um trecho do Apocalipse de Jesus segundo São João, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento.